Vamos falar então sobre o estado de saúde do presidente Lula, cirurgia que começou às 7h25, terminou por volta das 8h, e o médico do presidente, Roberto Calil Filho, informou que está tudo bem, já está acordado e conversando. Claro que esses detalhes vão ser apresentados logo mais, mas é uma boa notícia, né? Depois desse, não dá para dizer um susto, mas de uma notícia que pegou todo mundo ali meio desprevenido ontem, né? Com a afirmação de que teria esse procedimento preventivo para evitar novas hemorragias. Exatamente, né? O presidente Lula precisou fazer esse novo procedimento, que não é um procedimento de sala cirúrgica, por isso eles tentam evitar a palavra cirurgia, mas no fundo, né, é um procedimento também importante, tem sempre uma certa gravidade. Chama-se embolização, é um catéter que que o médico introduz no paciente, e aquele catéter vai até o cérebro para bloquear artérias e assim impedir novos hematomas, ou seja, novo início de pequenas hemorragias que formem hematoma. Então, nesses casos, né, como o presidente já teve o hematoma, já teve que fazer sim a cirurgia, né, para, enfim, tirar o hematoma, melhorar aí a pressão intracraniana, ele agora é um procedimento razoavelmente comum evitar que o presidente tenha novos hematomas e seja submetido a novas cirurgias, como aquela que ele foi submetido há alguns dias. Então, agora, segundo Roberto Calil Filho, foi um sucesso a embolização. O presidente já está falando, já está acordado, e além dessa boa notícia para o presidente Lula, também sai ao mesmo tempo, e olha, eu aposto, não tem informação sobre isso, mas aposto que alguém já foi lá buzinar no ouvido dele, já foi contar para ele que a pesquisa Quest, que saiu hoje bem fresquinha, tem boas notícias não apenas para ele, diretamente, mas também para o PT. Que, segundo a Quest, o Lula e também o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que é tido como uma alternativa a Lula na eleição presidencial de 2026, ambos bateriam tanto o Jair Bolsonaro quanto o Tarcísio Gomes de Freitas, quanto o ex-coach Marçal e também o Ronaldo Caiado, né, que, aliás, por enquanto, está considerado inelegível por 8 anos, portanto, não poderia competir em 2026. Mas o importante é que o Lula, no embate direto com o Bolsonaro, a quem ele venceu em 2022, o Lula teria 51% e o Bolsonaro 35% num eventual segundo turno entre eles. Agora tem um detalhe, né? Mais da metade dos entrevistados pela Quest considera que o Lula não deveria competir, não deveria disputar um quarto mandato. Mas, de qualquer jeito, Lula hoje amanhece com duas boas notícias. E, aparentemente, ele continua no hospital pelo menos até segunda-feira. Muito bem. Detalhes da pesquisa também lá no portal do Estadão. Bom, Eliane, vamos para o outro lado do espectro político. Você já citou de passagem aqui também, mas vamos falar mais aqui sobre essa inelegibilidade do Ronaldo Caiado, também da cassação da chapa, né, eleita lá para a prefeitura de Goiânia, com Sandro Mabel à frente. Mas ontem, além disso, para a direita, digamos assim, teve a divulgação do indiciamento de mais 3 militares naquele inquérito do golpe da Polícia Federal. Foram indiciados o tenente Aparecido Andrade Portela, o coronel reformado Reginaldo Vieira de Abreu e o tenente-coronel da ativa
Rodrigo Bezerra de Azevedo. Para esse outro lado aí da polarização, notícias não foram boas. Não, as notícias não têm sido boas, não tem sido, porque além do Bolsonaro está inelegível, e olha, não apenas inelegível, mas com uma penca de processos ali que estão evoluindo rapidamente e densamente, mas agora também o Ronaldo Caiado, que é tido como uma opção da direita, também inelegível, e como você disse, o Sandro Mabel, prefeito de Goiânia, que acaba de ser eleito pelas mãos, né, com apadrinhamento do Ronaldo Caiado, ele também foi investigado e está com um mandato cassado. É claro que isso ainda tem recurso, vai adiante e tal, mas o Caiado não está no seu melhor momento, não. Aí você tem esses 3 novos militares, então, daquela lista de 37 indiciados pelo golpe, agora são 40 e mais da metade de militares, né? Porque eles eram 25 e agora são 28 militares. E é impressionante como, por exemplo, o Reginaldo Vieira entrava e saía do Palácio do Planalto. O Aparecido Andrade Portela visitou 13 vezes o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência, em dezembro de 2022. Puxa, 13 vezes num só mês, né? Naquele mês do golpe, cá para nós, né? E ele, além de ser militar da reserva, ele é suplente da senadora Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. Então, tem esses 3, mais 3 indiciados e, além disso, hoje pode ter mais notícias, porque o presidente do PL, que é o partido do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, está depondo na Polícia Federal exatamente no inquérito do golpe. E além dele tem o Marcelo Câmara, que era assessor do Bolsonaro no Palácio do Planalto, e também tem muita coisa para contar sobre esse golpe. Ou seja, você já tem os indiciados, já tem aquele relatório de 886 páginas da Polícia Federal, mas as investigações continuam e sempre podem aparecer novos nomes, novas provas e, quem sabe, né, mais detalhes escabrosos como os que a gente já tem visto. Uhum. Até um desdobramento também dessa pesquisa GenialQuest sobre governadores está mostrando o Caiado com 88% de aprovação, Ratinho Júnior no Paraná com 81%, Zema é o terceiro mais bem aprovado da lista com 64%, o Tarcísio aparece com 61%, e embora essa pesquisa tenha sido feita antes, né, da condenação do Caiado, mostra essa força também que o governador tem no estado, porque ele só tem 4% de rejeição, ainda que seja muito conhecido e muito bem avaliado exatamente no seu estado. Isso não exatamente transborda para outros estados do país, mas politicamente e internamente demonstra essa força, né, Eliane? Exatamente. O Caiado é um candidato forte e tem mais um detalhe, né? Como eu apurei lá atrás, anos atrás, em 2018, né, ele chegou a ser convidado, cotado e até, de certa forma, pressionado para ser o candidato da direita, inclusive por setores da área militar, né, por militares de, vamos dizer, alto coturno, né, e ele não quis em 2018 e quem acabou se viabilizando foi o Bolsonaro. Ou seja, o Ronaldo Caiado está sempre no radar da direita como um candidato presidencial, mas ele é de um estado pequeno, que é Goiás, né, que tem um foco muito específico, que é o agronegócio, e, enfim, é difícil, você usou uma boa expressão, Carolina, é difícil transbordar para o resto do país.
de qualquer jeito, essa notícia de que o Lula e o Haddad, eu achei interessante o Haddad, serem capazes de, neste momento, bater todos os candidatos da direita, eu achei uma informação muito relevante ali no tabuleiro político. Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui, conversando conosco direto de Brasília, para falar sobre a elevação da taxa básica de juros agora para 12,25%. O ministro da Fazenda ontem ao comentar, não quis comentar muito a fundo ali, disse que não gosta muito de falar sobre a decisão da ata do Copom, mas garantiu que acha que o pacote fiscal não tem muito impacto não nesse aumento da Selic. Depois que eu dar uma lida na ata, eu falo para vocês. Mas a decisão foi uma surpresa. Mas foi por um lado, mas por outro tinha uma precificação nesse sentido, né? O senhor acha que o pacote de gastos pesou na decisão? Por quê? O governo defende o pacote, mas os analistas consideraram que era insuficiente. Hoje saiu um relatório de um grande banco aproximando os cálculos dos nossos e ainda com vários pontos ainda pendentes, né, que não foram considerados. E que se tivessem sido considerados já chegaria mais perto de 65 bilhões nos 2 anos. Então, e vocês veem como esse tipo de coisa é difícil de processar no Congresso Nacional. A gente mandou um ajuste que nós consideramos adequado e viável politicamente. Você pode mandar o dobro para lá, mas o que vai sair é o que importa. Bom, está fazendo a parte dele ali. O fato é que essa decisão de ontem e também a de janeiro e a de março vai ficar, de alguma forma, blindando o indicado do governo que assume o Banco Central também a partir do ano que vem, né, Eliane? Pois é, a expectativa majoritária no mercado era de um aumento. Sim, aumento, todo mundo sabia, 100% certo, haveria esse aumento dos juros, por causa da inflação fora da meta e também por causa da questão fiscal. Não apenas porque o desequilíbrio fiscal é grave, mas também porque há muita espuma e muita discussão e muita interrogação em relação à efetividade do pacote do corte de gastos ali pelo governo, né? Então, isso já era previsto, o aumento dos juros, mas foi um aumento maior do que estava previsto, né? A gente ontem aqui falou, inclusive, que a expectativa era de 5 pontos percentuais e, na verdade, foi no máximo, né? 0,75. A gente achava, não, aliás, ontem eu falei aqui que a expectativa era 0,75, né? E acabou sendo 1 ponto percentual, então passa dos 12%, vai a 12,25% e mais, né? O pior disso é que com projeção já na ata de mais 2 aumentos consecutivos já em janeiro e março, né, de mais 1 ponto percentual. Ou seja, os juros vão bater em 14% em 2025, né? O Lula sempre teve chiliques com aumento de juros de 0,25, 0,50, mas agora, ele está no hospital, ele está protegido dessa, mas e se ele não tivesse? Ele reclamaria. Essa decisão do Copom foi por unanimidade, 9 votos a 0, né? E já diante da expectativa da posse do Gabriel Galípolo, que foi o escolhido do Lula, né? O Gabriel Galípolo e o atual ainda presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, os dois estão jogando juntos, né? Vem jogando juntos há meses, continuam até o fim jogando juntos e sinalizando para o mercado o que os 3 novos diretores disseram ontem lá no Congresso Nacional, né? Que o Banco Central age tecnicamente. Se a inflação está fora da meta, se o equilíbrio fiscal está preocupante, vamos aumentar os juros. Ou seja, o recado está dado para o governo e o governo agora não tem mais o saco de pancadas que era o Roberto Campos Neto para tentar se justificar. Ou seja, o governo vai ter que fazer a parte dele com a arrecadação
e gastos contidos. Falando em gastos, tem lá o pacote de corte de gastos na Câmara, mas ontem no Congresso muita coisa acabou sendo votada, principalmente nas comissões de Constituição e Justiça das duas casas, né? Teve reforma tributária no Senado, voto impresso lá na CCJ da Câmara, arma para quem é investigado, enfim, teve um varejão lá, né, Helene? Olha, foi difícil acompanhar ontem. Ontem foi um dia muito difícil para nós, jornalistas de Brasília, para nós, jornalistas de política. Porque Lula, internado com novo procedimento, a decisão do Copom, né, mais 3 militares presos. E o Congresso está fazendo tudo nas 2 últimas semanas que não fez o ano inteiro. Então, você deu um bom resumo, Heisen, porque você tem a reforma tributária, né, a regulamentação da reforma tributária no Senado. Passou na CCJ, a expectativa era de votar imediatamente no plenário, mas já tem a informação de que não vai ser votado no plenário, deve ficar para a semana que vem. Por quê? Porque o relator no Senado, que é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ele tinha devidamente, né, justamente reincluído a questão das armas entre aquela, sabe, o imposto do pecado, aqueles setores que têm que pagar mais imposto, né, porque são nocivos. E a arma não é só nocivo, a arma mata. Mas a CCJ tirou. Então também está dando rolo com a regulamentação da reforma tributária no Senado. Na Câmara, o pacote de corte de gastos também está tendo revertérios. Por quê? Porque a turma está querendo retirar do corte de gastos aquela limitação, aquele endurecimento com a liberação das emendas parlamentares. Ou seja, eles estão mais focados no interesse deles próprios do que no interesse do país e na preocupação do governo com juros, inflação e tudo isso. Além disso, você teve a CCJ, né? Imagina que coisa mais fora de lugar, a economia pegando fogo, né? Dúvidas, necessidades, tanta coisa para os parlamentares estudarem, e eles estão aprovando na CCJ da Câmara, né, que é presidida pela bolsonarista Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. Eles estão aprovando aí a contagem do voto impresso nas eleições. Santo Deus do céu, tem que ter paciência com esse tipo de coisa. Além disso, tem aí as medidas de segurança pública. A Quest de ontem já mostrou que, além da economia, que é a preocupação número 1, agora também a questão da violência, da segurança ou falta de segurança. Então, estão ali empatados. Falta de segurança e economia no primeiro lugar da preocupação dos brasileiros e brasileiras. Então, você tem aí o novo projeto do Ministério da Justiça para padronizar o comportamento, a atuação das forças policiais nos estados, né? E isso é uma questão que os governadores sempre ficam cheios de dedos, porque acham que é mexer na autonomia estadual, né? Você também tem 3 projetos para combate à violência, um dos municípios, outro do próprio governo federal e outro dos governadores. Tudo isso no Congresso nas 2 últimas semanas. Ou seja, Juscelino fez 50 anos em 5. O Congresso quer fazer 12 meses em 2.